Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje nós vamos responder uma questão aqui que trata do cálculo de correção com efeito da temperatura, ou seja, a dilatação térmica. E para responder essa questão, nós vamos utilizar aqui um código em Python construído com o auxílio da inteligência artificial. Veja, todo um desenvolvimento foi utilizado aqui através de um código em Python com o auxílio da inteligência artificial, ou seja, não foi 100%. E para desenvolver esse tipo de questão e de solução, é importante que, antes de tudo, conheça o conceito e como aplicar a fórmula. Mas vamos lá, vamos primeiro ver aqui o enunciado da questão. Diz o seguinte: em uma sala a 27 graus Celsius, o comprimento de uma barra de cobre é medido com um paquímetro de aço. Então já observamos que aqui o material da peça a ser medida é diferente do material do paquímetro, que é um aço. Encontrando a indicação de 75,239. Os coeficientes de dilatação térmica do cobre e do aço foram dados aqui, respectivamente. Aí diz, a correção C, é o que vamos calcular, a ser aplicada no valor do comprimento da barra para compensar o efeito da temperatura é dada pela expressão. Ou seja, existe essa expressão e ao menos mais duas. Nós vamos ver daqui a pouco, através de um quadro, que existem 3 casos diferentes que podemos usar fórmulas diferentes para calcular isso. Ou seja, antes de desenvolver um código, você precisa conhecer e saber o que está fazendo. Então vamos lá. Na situação acima, após aplicada a correção, a indicação do paquímetro de tal barra no paquímetro em milímetros será de quanto? Ou seja, existe a temperatura padrão para medir, que é 20 graus, e aqui foi medido em uma sala a 27 graus, ou seja, acima da temperatura recomendada. Então, com o efeito da dilatação, a peça está um pouquinho maior. Quando se medida a uma temperatura padrão, ela certamente terá uma medida menor do que 75,239. Para isso, nós vamos calcular. E aqui, veja, aqui tem um código, certo? O código com aqui as três funções de acordo com as informações que se precisam para criar. Por exemplo, se eu tenho materiais iguais, e temperaturas iguais, nós teremos um caso. Materiais iguais, temperaturas diferentes. Quando eu digo materiais iguais, eu estou dizendo o quê? O material do instrumento é igual ao material da peça? A temperatura do instrumento está na mesma temperatura da peça? Então, veja só, eu vou mostrar aqui o quadro onde mostra esses casos, que vai ficar mais simples aqui o entendimento. Então, veja. Aqui eu tenho os casos. Eu tenho 6 casos. Se você observar desses 6 casos aqui, 3 tem o C igual a 0. Ou seja, quando isso acontecer, eu não preciso calcular a correção. Mas, quando isso não acontece, eu tenho aqui 3 fórmulas para a correção. E lá no enunciado, já apresentou aqui que o caso 5 é o que vamos utilizar. Ou seja, observe que aqui eu tenho material A, do sistema de medição, ou seja, do paquímetro coincidente. Ele colocou aqui com a letra A, mas não é de aço, é do sistema de medição. Então veja que lá nós temos o paquímetro, que é de aço, e a peça a ser medida, ela é cobre, ou seja, eu tenho letras diferentes. Então, o material do paquímetro é aço e o material da peça a ser medida é cobre. Então, os materiais são diferentes. E as temperaturas, aqui o TSM, diferente de 20. Lá o ambiente é 27 graus. 27 graus. Só que os dois, TSM, temperatura do sistema de medição, está a 27 graus, assim como o TP, que é a temperatura da peça, também está a 27 graus. Ou seja, ambos estão em uma sala a temperatura de 27 graus. Aí, o autor da questão, ele já coloca a expressão para ser desenvolvida, onde o C de correção vai ser igual o coeficiente de dilatação do instrumento de medição, que no caso é do aço, menos o coeficiente de dilatação do cobre,
vezes a temperatura que foi encontrada lá do sistema de medição, que é 27, 27 menos 20, vezes aquele valor que foi encontrado medindo a 27 graus. Então, observe que para desenvolver aqui o código em Python, certo? Precisa pelo menos conhecer aqui como trabalhar, como utilizar a fórmula. E aqui veja que eu tenho 3 funções, justamente para esses 3 casos. O caso que ele se encontrar ao preencher o código, certo? Ao preencher o código, ele vai calcular. Aí quando eu falo, o código ele foi iniciado aqui em Python, eu iniciei o código, mas eu pesquisei como eu faria para apresentar esse código aqui através do navegador. Então, a inteligência artificial, no caso aqui o ChatGPT, ele me deu o código adaptado para utilizar ele, para eu apresentá-lo no navegador. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe que ele importou uma biblioteca, me deu aqui, usou tecnologias de HTML e CSS, e nós vamos ver o resultado. Lembrando, o importante é você precisa antes conhecer o que você está fazendo, o que você precisa para desenvolver, tá bom? E se alguém tiver interesse, eu vou deixar um link aqui para compartilhar aqui o código, para que vocês possam também aí fazer esse experimento, né? Então vamos lá, vou rodar o código aqui. E aqui ele vai me dar um endereço de IP para eu abrir aqui essa informação no navegador. Deixa antes eu colocar aqui a questão. Observe aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco. Vamos lá. A gente precisa das informações para resolver isso aqui. Então aqui ele está abrindo o navegador. Veja. Ele pergunta aqui, a primeira pergunta que faz: qual o material do instrumento? Aqui o paquímetro é de aço, certo? Qual o material da peça? A gente viu que a peça aqui, o material é de cobre. Qual a temperatura da peça? Tanto a peça como o instrumento estão a 27 graus. Qual a temperatura do instrumento? Todos dois estão a 27 graus, certo? Porque em uma sala. E qual a dimensão da peça medida nessa temperatura? Aqui, ó. 75,239. Então vou colocar aqui, ó, 75,239. Então, veja as informações. O material do instrumento aço, da peça cobre, a temperatura 27 graus, tanto da peça como do instrumento. E agora eu vou mandar calcular e ele vai apresentar para a gente aqui qual é a resposta. Então, o valor da medição após a correção é a letra D, 75,236 milímetros. Então, feito essa medição a uma temperatura padrão de 20 graus, o valor encontrado deve ser 75,236, porque essa peça foi medida a uma temperatura de 27 graus e com o efeito da temperatura houve a dilatação. Tá certo? Então essa aqui foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Lembrando, vou deixar aqui na descrição um link para que você possa ter também acesso aqui ao código, tá certo? Então, se você gostou, curte, se não é inscrito, inscreve no canal e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.